Ele tem TDAH. Então, já abri agora. Tá me ouvindo? Vocês me escutam? Alô? Ih, caralho. Ah, voltou. Aí, beleza. Então, ele tem TDAH. Então, imagine para essa galera alguém reprovar, entendeu? É difícil, cara. É difícil a pessoa entender, né? E aí eu tava conversando com ela, falando, não, veja, é dele, é normal. E eu falei para ela, que diferença vai fazer se ele terminar o ensino médio com 17, 18 ou 19? Sempre teve a criança capeta. Sempre existiu a criança capeta, sempre existiu. Eu sempre existiu, exatamente. Agora só tem um nome para capetice, né? É isso mesmo. É exatamente isso, cara. Cara, sempre teve criança que é um demônio. Não adianta, é assim, é normal. É isso aí. Porque agora os caras estão entendendo que aquilo ali é da criança, que ela vai melhorar, que ela precisa de um treinamento. Isso. Mas é difícil, ainda é muito difícil para os pais entenderem isso e aceitarem isso. Não, só um pouco, porque você acha um TDAH, um déficit de atenção, todo mundo tem alguma coisa. Então, é isso mesmo. Então, e aí, veja, e agora eu vou enfrentar o mesmo problema que essa minha tia enfrenta. Cara, isso eu brincava. Eu tenho a minha madrinha, ela é psiquiatra. E aí a gente sempre brincou, porque quando eu era mais novo, minha mãe não deixava eu sair de casa. Que é a minha mãe. Né? Então, e a minha tia, ela, na época, boa parte da minha família mudou para Goiânia e Brasília, né? E a minha tia ficou para terminar medicina. Então, tinha os livros dela. E quando eu ia visitar ela em Goiânia, também tinha os livros dela. Ela sempre estudou muito. Então, tinha alguns livros que eu pegava e lia. Não entendia metade do que tinha lá dentro, mas eu lia. E aí, teve uma vez que eu estava brincando com ela, que qualquer pessoa, se você tentar classificar com alguma coisa do livro, você consegue. E se você não conseguir classificar com nada do que está no livro, é porque ela é psicopata. Porque ela está te manipulando. Mas o psicopata também tem uma linha de raciocínio muito característica. Tem sim. Tem sim. Tanto o psicopata quanto o sociopata. Né? Então, mas tem em mente que a gente falava isso brincando, né? Mas sim, todo mundo acaba sendo classificado com alguma coisa. Então, chega a ser até cômico, na verdade. Essa atenção é quase que normal para o mundo. Sim, e no brasileiro ainda mais. O brasileiro tem uma cara... É bem curioso, tem um estudo falando sobre isso. O brasileiro tem um tempo de atenção extremamente baixo. Para algumas pessoas que no Brasil são normais, seriam classificados em outros lugares como déficit de atenção. Então, o tempo padrão, eu não lembro em alguns países do estudo, o tempo médio de atenção era em torno de 8 minutos. Então, as pessoas conseguiam prestar atenção em alguma coisa sem desviar a atenção por 8 minutos. E aí você pensa, puxa, não é nada, né? Mas é tempo pra caramba. Você conseguir focar em alguma coisa por absolutos 8 minutos sem se desviar a atenção por nada, é muito tempo. Eu não consigo fazer isso dando aula. Entendeu? Às vezes estou falando uma coisa aqui, de repente eu mudo de assunto e vou falando de outra coisa. Opa, assunto. Tá? Então, é muito difícil. Mesmo. Você vê que o professor não esquece o que está falando, eu já esqueço. Então, isso felizmente não acontece. Felizmente eu não esqueço, porque você já pensou, eu estou fazendo esse assunto aqui, de repente, opa, e agora onde é que eu estava mesmo? Daí lascou, você não tinha mais aula, né? Mas eu esqueço de tirar aula. Quem estava falando, quem estava falando. O tempo do brasileiro é 12 segundos. 12 segundos? 12 segundos pelo estudo. Então, tem gente que... Então, em alguns países, nós brasileiros seríamos classificados como déficit de atenção. Por quê? Porque a gente não treina de pequeno a ideia da atenção. Né? Então, e atenção é treino. Muito da atenção é treino. Tem o natural, né, o que é genético, né, mas muito é de criação. Então, você ganha a atenção aprendendo a manter a atenção. Né? E para o brasileiro isso não existe. Na própria escola isso não existe. Né? Então, o brasileiro... E assim, outra forma de ganhar muita atenção é ler. Né?
Porque quando você lê, se você não prestar atenção, você se perde, você pula a linha, você faz o diálogo, e você não entende nada do que tem lá dentro. Né? Então, e o brasileiro lê muito pouco. Né? Então, o que acontece é que a atenção vai para as cucuias, né? Vai embora. Então, é complicado. Mas, enfim. 2 cafés da manhã. Tem que parar com isso. Eu já fiz isso na vida, já. Não foi uma boa experiência. Exatamente.